Boa noite para você, boa noite Brasil. E eu fico muito feliz com a minha audiência, como sempre agradeço no meu programa Cristiano para você. Você pode assistir os meus programas que são postados todos os dias no YouTube. Aliás, em qualquer parte do Brasil e do mundo você pode assistir os meus programas Cristiano para você. Todas as quintas-feiras nós trazemos um tema aqui muito interessante para a sociedade do Grande ABC, a sociedade de São Paulo e também de todo o Brasil. E nesta noite não pode ser diferente. Nós vamos falar a respeito da justiça do nosso estado e também do nosso Brasil. Vamos falar um pouco da impunidade, vamos falar um pouco da educação, que isso tudo está relacionado também à cultura e o desenvolvimento de um povo para que se possa alcançar a justiça. Vamos falar um pouco sobre precatório, uma problemática que isso faz parte não apenas do nosso estado, mas também de todo o Brasil. Então esta noite você não pode perder. Aliás, todas as quintas-feiras você tem estado comigo. E a audiência, eu tenho andado pelas ruas do Grande ABC, as pessoas têm me cumprimentado. E eu fico muito feliz, porque esta foi a finalidade e sempre será a finalidade do meu programa, levar uma prestação de serviço e informação satisfatória e muito inteligente à sociedade, através de entrevistados, autoridades que comparecem aqui no meu programa, sempre com assuntos e temas muito interessantes. Essa noite não pode ser diferente. Está aqui comigo hoje no meu programa Cristiano para você, já vou apresentá-lo. Eu estou aqui com excelentíssimo senhor doutor desembargador José Renato Nalini. Ele é corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo. Ele nasceu em Jundiaí, foi jornalista. Em 1970 se formava em Direito pela PUC de Campinas. Aquele jovem determinado e sonhador, em 1973 ingressava no Ministério Público, mas ele não parou por aí. Em 1976 já era juiz na cidade de Barretos. E seguindo sua carreira brilhante, foi juiz em várias comarcas na cidade de Monte Azul, Itu, Jundiaí e na capital. É mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Foi o último presidente do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo por 2 anos, até que houve a fusão com o Tribunal de Justiça. No ano de 2004, o Dr. José Renato Nalini se torna desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Atualmente, ele é corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo. Com brilhantismo, ocupa a cadeira de número 35 da Academia Paulista de Letras e também ocupa a cadeira de número 40 da Academia Paulista de Educação. Tem várias obras editadas, tais como A Rebelião da Toga e Ética da Magistratura. Eu vou conversar com a sua excelência, doutor José Renato Nalini. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Cristiano. É uma alegria estar aqui no seu programa. Já ouvia falar bastante, mas hoje eu tenho o prazer de estar aqui em pessoa e conhecendo sua senhora, doutor Cristiano, e é uma alegria estar aqui. Doutor, eu fico muito feliz e muito honrado, e de antemão, o meu programa Cristiano para você, que recebe o senhor, e, em nome do Grande ABC, já quero agradecer a sua presença. Mas vamos no nosso bate-papo, como nós sempre fazemos aqui. Eu anunciava isso na minha chamada com o senhor. Doutor, nós sabemos hoje no nosso Brasil da importância da educação e na formação de um povo. E desde que nascemos, ouvimos que a educação ela é fundamental para o desenvolvimento de um país. Existe uma estatística hoje, e até já conversava com o senhor nos bastidores, a respeito da questão que hoje de cada 2 brasileiros conclui a leitura de um livro no período de 12 meses. Hoje eu acessava a internet, tinha uma informação que 1 milhão de crianças estão fora do estudo fundamental em nosso país. Por que eu faço essa pergunta para o senhor? Sei que o senhor tem a essência da literatura, é um escritor. Como mudar essa cultura, doutor, no nosso país? Nós vivemos, doutor Cristiano, uma situação paradoxal, porque no Brasil, nesses últimos anos,
editou-se uma porção, uma infinidade de livros. A grande romancista Lígia Fagundes Telles, que é minha confreira ali na Academia Paulista de Letras, ela diz o seguinte: hoje nós temos muitos escritores, todos escrevem, e nós precisamos é caçar leitores. Como é que nós vamos fazer para transformar as pessoas em leitores? Outros países progrediram e não custa lembrar, por exemplo, a Coreia, que passou por guerra, com tantas situações dramáticas que nós, felizmente, não sofremos, e a população se redimiu como? Através do estudo. Eu acredito muito na necessidade que nós temos de despertar a consciência dos pais, dos jovens, daqueles que vão ser pais, para que eles incentivem, estimulem os seus filhos a ler. Não precisa ler coisas consistentes. Eu acho que um grande serviço tem sido prestado no Brasil pelo Maurício de Souza. Toda a produção dele, ele tem mais de 1 milhão de exemplares de revistas semanais, e ele vai fazendo com que a criança se interesse. Hoje ela começa a ler uma revista em quadrinhos, vai aprendendo a ver quem é a Mônica, quem é a turma da Mônica, e aos poucos ela vai se interessando. E ele mesmo já tem outros livros que já são livros mais densos. Sim. Nós temos que fazer com que os pais façam com que os filhos leiam. Agora, se os pais também não leem, Cristiano, como é que nós vamos fazer? Então nós temos de fazer um grande movimento nacional, porque senão nós vamos continuar naquilo que você sabe melhor do que eu, que o universitário do Brasil, ele chega à graduação, mas nem sempre ele consegue interpretar um texto que ele lê. Perfeito, né? É o analfabetismo funcional. Né? Isso, exatamente. Dentro dessa questão, doutor, e nós caminhamos pela sua trajetória de vida profissional, de jurista, né? Existe uma dificuldade de todos os profissionais em relação a essas defasagens que eu disse. Na magistratura, e a gente é recorrente ouvir isso, que é muito difícil selecionar profissionais, se candidatam inúmeros profissionais, mas realmente não são satisfatórios. Em relação até essa defasagem, isso realmente acontece lá quando chega no exame tal, porque acontece em todas as áreas, na sua, é assim mesmo. Falta preparo, eu digo, da base literária. O problema eu acho que é até um pouco mais sério, porque se existe uma espécie de concurseiro, aquele jovem que presta concurso para todas as carreiras, não é? E ele está então em busca de um emprego, não de uma vocação, de uma profissão sacrificada, como é a de juiz, como é a de promotor, como é a de defensor. Todas as carreiras jurídicas têm suas características e as suas dificuldades. Nós também, na magistratura, não sabemos exatamente o que nós queremos do nosso futuro juiz. Eu acredito que nós não saibamos selecionar bem. Os nossos concursos, embora realizados com muito afinco, nós estamos, por exemplo, em São Paulo, realizando hoje o 183º concurso. Eu era presidente desse concurso, então são 183 concursos públicos de provas e títulos que nós realizamos. Na fase inicial eram 18 mil candidatos. Né? Então é um universo imenso de jovens à procura do quê? De um emprego. Né? Porque o Brasil tem cerca de 3 mil faculdades de direito. Elas arremessam ao mercado de trabalho a cada 6 meses 20 mil novos bacharéis. Esses bacharéis não conseguem vencer o exame de ordem. E aí sim entra essa falta de concatenação das ideias, essa falta de leitura, a falta de capacidade de exprimir o seu pensamento em algo legível, né? Então ele não consegue passar no exame de ordem. Aquele que vai se candidatar a juiz, a promotor, perfeito, ele passa por um cursinho que faz uma revisão integral do bacharelado e faz um estudo concentrado, faz com que o jovem decore toda a legislação, a doutrina e a jurisprudência.
Então, quando ele comparece perante a banca, ele é quase que um robô, pronto para recitar tudo aquilo que lhe é perguntado. Programado. Só que esse jovem, quando ele vai enfrentar problemas concretos, né, problemas da existência humana, a angústia, o sofrimento, ele só tem a resposta da lei, não é? Então, a letra fria, né? Ele não vai bem servir a comunidade. Se ele é uma pessoa sensível, ele vai se sentir angustiado, pressionado, achando que aquilo não era exatamente o que ele pretendia, mas ele também não tem coragem de sair para uma outra atividade. E o que o senhor coloca, o senhor me faz uma reflexão. Eu sei toda a sua trajetória e carreira, a sua experiência. O senhor foi presidente do TACRIM, Tribunal de Alçada Criminal. Dentro desse contexto, eu faço uma observação. O perfil do interrogatório, o senhor sabe como era a importância do interrogatório, que o juiz naquele instante ouviria aquele réu acusado, para que ele pudesse também entender exatamente essa questão. E até uma visão sociológica dessa questão, daquele indivíduo, processado sim, mas por quais razões que isso ocorreu? Para se buscar ali, o senhor sabe muito bem disso. Então, até para fazer essa observação dentro desse contexto, que é uma peça fundamental dentro do processo penal. Até devolver a palavra ao senhor. Então, o juiz, ele precisaria ser, primeiro, um profundo conhecedor da alma humana, não é? Ele precisaria ser alguém sensível, alguém que se condoesse da sorte do seu semelhante, não é? Principalmente o juiz de primeiro grau, que é aquele que está na trincheira, que está olhando nos olhos da vítima ou do réu, está ouvindo as testemunhas, está colhendo a prova no momento mais próximo àquilo que levou as pessoas a procurarem a justiça. Quando nós vamos passando depois para as outras instâncias, né, e o Brasil exagera com 4 graus de jurisdição. Vamos falar sobre isso, exatamente. De tanto amor ao duplo grau de jurisdição, nós chegamos ao quádruplo grau de jurisdição. Então, a partir do 2º grau, nós trabalhamos mais com peças de papel, com teorias, com ficção. Agora, o juiz, que é aquele que recém ingressou na carreira, ele precisaria ter um treinamento diferente daquele que nós propiciamos, né? Nós recrutamos técnicos, os juízes não pecam por falta de erudição, por falta de conhecimento técnico, mas eles têm muito pouca experiência humana, né? E isso faz com que haja muitas respostas processuais. Se nós fizéssemos um levantamento no Brasil inteiro para verificar quais as sentenças que realmente ingressam no mérito e conheceram do conflito que levou aquilo a virar um processo, seria interessante. Mas não, como nós temos um processo sofisticado, o juiz também tem aquelas respostas prontas processuais, ele fica preso à forma, ao rito, dá uma resposta meramente processual, ou seja, o conflito ficou ali, às vezes até recrudescido, porque a parte achou que ia ter uma resposta, teve uma resposta meramente processual, e o juiz afaga sua consciência dizendo: eu não sou tutor de maiores e capazes. Se escolheu um advogado ineficiente ou pouco competente, não me interessa, eu dei a resposta processual. Isso é grave. É grave, e é um problema que o senhor vê hoje, se fala das nossas instâncias. Mas quem que se consegue chegar até Brasília? Digamos, é aquilo que o senhor disse. Então, muitas vezes abre aspas, o miserável, fecha aspas, ele não tem condição de contratar um profissional à altura. Então ele fica muito ali no primeiro grau de jurisdição, e quando falta ali, e esse que é o poder do juiz, em distribuir essa justiça, analisando todo esse contexto, para que realmente se faça o que se busca, um princípio justo, né, de justiça. Eu concordo em número, gênero e grau. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, doutor, em relação a isso? O que eu acho é que nós precisaríamos começar a mudar o conteúdo da formação jurídica, não é? Porque nós também temos muita preocupação com a erudição, não é? Com fazer o jovem que vai estudar direito a conhecer
todo o sofisticado sistema judicial e mostrar a ele, né, hoje nós mostramos apenas a resposta do judiciário. Quando há um problema, nós temos assim uma resistência grande, eu digo, temos toda a comunidade jurídica em sentar, dialogar, aconselhar, não é? O advogado pode cobrar sim por consulta, pode promover um encontro com a parte contrária. E a par da prestação jurisdicional que se busca dentro dessa celeridade, o senhor sabe disso, mas também existe uma prestação social, né, embutida nessa justiça. Então, o Código de Ética da OAB, né, ele impõe ao advogado o dever de aconselhar a parte, de fazer com que ela não ingresse com lides temerárias, né? Então, hoje, nós deveríamos ter um advogado que fizesse o papel daquele médico de família de antigamente. Uma pessoa a quem nós recorrêssemos nas nossas dúvidas em caráter preventivo. Nós deveríamos ter uma conta corrente com um advogado de confiança, porque antes de assinar um contrato, antes de firmar um compromisso, antes de fazer qualquer atitude, porque tudo hoje vai ser transformado num processo judicial, né? Vai ser judicializado, se nós evitássemos que a justiça fosse a única alternativa, nós teríamos uma comunidade mais harmônica. Perfeito, doutor. Só um segundo, eu quero fazer uma chamada no ar. Você que está nos assistindo, o programa Cristiano para você, eu quero a sua participação no 2379-4733. Estou aqui com o doutor José Renato Nalini, desembargador e corregedor de justiça do Estado de São Paulo. Faça a sua pergunta. E também quero fazer um agradecimento muito especial à doutora Marie-Claire Libron Fidomanzo. A doutora Marie-Claire foi ela que teve a gentileza de intermediar a presença do doutor Nalini no meu programa Cristiano para você. A doutora Marie-Claire é uma brilhante advogada, diretora da Ordem dos Advogados aqui da nossa cidade. Então, os meus agradecimentos, a senhora está assistindo o programa aqui também nos nossos estúdios. Muito obrigado, doutora. Doutor, Constituição de 1988, Constituição Cidadã, deu um grande acesso efetivo. Ficou configurado ali o acesso à justiça do cidadão brasileiro. Eu pergunto para o senhor, o Estado, quando recebeu ali, eu digo o Estado efetivamente, nosso Estado de Direito à Constituição, ele não se preparou para recepcionar essa abertura do acesso à justiça? Eu vou responder, doutor Cristiano, mas eu gostaria também de endossar a minha saudação à doutora Marie-Claire, uma amiga, uma colaboradora da justiça. Ela faz a justiça através da conciliação, que deve ser a porta de ingresso à solução dos problemas. Muito obrigado, doutora Marie-Claire. Mas o que acontece com a Constituição de 1988, nós podemos considerar que é a Constituição que mais acreditou no Poder Judiciário. Ela abriu efetivamente as portas da justiça, ela fez com que todos tivessem acesso à justiça. Ela considerou o advogado essencial à administração da justiça, é a única profissão que está ali consagrada no artigo 133, não é? Perfeito. E o que ela fez? Como diz a ministra Eliana Calmon, minha amiga corregedora nacional, nós ampliamos tanto, alargamos tanto a porta da justiça, que agora ninguém encontra mais a saída, não é? O judiciário não estava efetivamente preparado para essa demanda, não é? Houve uma explosão, isso também significa uma alteração de cultura muito relevante, porque no meu tempo, eu já posso na minha idade falar no meu tempo as pessoas não tinham essa facilidade, essa desenvoltura para ingressar em juízo, né? No início da minha carreira, eu recebia partes assim que, comparecendo a juízo pela primeira vez, diziam com muito acanhamento, com muito constrangimento: doutor, eu nunca entrei num fórum, é a primeira vez. Eu nem para ser testemunha, é a primeira vez que eu estou aqui, estou muito envergonhado. Hoje as pessoas acham que estar dentro do fórum, litigar, estão dando uma prova de democracia, é um termômetro democrático o excesso de processos, né?
E o judiciário efetivamente não está preparado para essa carga. Até porque nós continuamos produzindo um juiz que tem como ideal a produção artesanal de uma decisão que tem que ser sofisticada, erudita, repleta de citações jurisprudenciais, doutrinárias, legislativas. Então ele faz uma grande peça sem pensar que ele precisa somente dar uma resposta objetiva, fundamentada sim, mas a problemas concretos, que precisam de uma resposta, às vezes objetiva, simples. Então, o juiz muitas vezes se esquece de que, no tempo que ele levou para elaborar aquela peça sofisticada, que pode ser realmente citada nos repertórios de jurisprudência como um modelo, ele deixou milhares de outros jurisdicionados sem uma resposta. Perfeito. Né? Ele não está fazendo justiça, ele está fazendo sim uma carreira solo, para receber o olhar de consideração das instâncias superiores. Nós precisamos fazer com que o juiz brasileiro seja mais humilde, mais objetivo, e o Constituinte está fazendo o seu papel, porque no artigo 37 da Constituição, se nós verificarmos bem o artigo que trata da administração pública, ele não tinha o princípio da eficiência em 1988. 10 anos depois, a emenda 19 de 1998 veio a incluir a eficiência, destinando a quem esse princípio? Ao judiciário, que foi o poder da República que não fez a sua lição de casa. Os outros poderes, de certa forma, foram se ajustando. O poder judiciário, ele ficou inerte, ele ficou paralisado. Há uma explicação, sim, porque nós trabalhamos com o processo. E o processo é uma ciência reconstrutiva, ou seja, nós só sabemos olhar para o passado. Nós olhamos para o fato que originou a demanda e ficamos sem nenhuma condição de olhar o futuro. Temos leis, então, do século XIX, vivemos no século XXI e o judiciário não acompanha essa evolução. Não. Ele continua sendo um poder distanciado da realidade nacional. Uma vez eu falei, eu vou repetir, não sei se vou causar a mesma estupefação e às vezes até uma espécie de ressentimento dos meus colegas, mas eu brincava fazendo uma observação de que se uma pessoa falecida há 200 anos ressuscitasse hoje, iria estranhar tremendamente o mundo das comunicações, os bancos, né, essa mágica do telefone celular, com o qual nós assistimos televisão, fotografamos, mandamos mensagens, fazemos tanta coisa. Ele só iria se sentir bem dentro do Tribunal de Justiça, que continua o mesmo. É verdade. Nós continuamos nos mesmos ritos, nas mesmas... Dentro disso, doutor, é muito oportuna essa colocação do senhor. Existe ainda o uso e o costume dos magistrados em usar a toga. A estrutura dos fóruns se coloca o juiz estruturalmente mais alto, ali num patamar mais elevado. Isso não distancia a sociedade humilde do judiciário? Há dois modos, pelo menos, de se enxergar isso. Os juízes do Rio Grande do Sul, há alguns anos, eles tentaram fazer desaparecer todos esses símbolos de distanciamento, não é? A justiça alternativa. A justiça alternativa, que foi bem combatida, praticamente deixou de existir, não é? Hoje parece prevalecer uma tendência a considerar que o hábito faz o monge, ou seja, que as pessoas respeitam mais a justiça quando vão comparecer a um ambiente austero, com um certo rito. Há uma semelhança muito grande entre a justiça e a igreja. Sem dúvida. A influência, né? Vejam que perfeito. Tudo que nós falamos em termos de direito penal, principalmente, né? Penitenciária, tudo é penitência, né? O delito é punido como? Através de prisão em célula, que é a cela do monge, etc. Então há uma grande similitude entre justiça e igreja, e assim como se fala que o hábito, alguns falam, o hábito não faz o monge, para a justiça,
aparentemente prevaleceu a tese de que a toga é necessária para dar maior respeitabilidade, etc. É uma coisa discutível, cultural. Sim. Doutor, eu vou pedir ao senhor um minuto que nós vamos fazer um pequeno intervalo, um pequeno break, mas nós vamos voltar. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Você liga, faça sua pergunta no ar. Eu estou aqui com o Spico, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Faça a sua pergunta. Nós vamos falar agora no segundo bloco a respeito desse sentimento de impunidade que muito se fala, se ouve falar, essa impunidade, esse volume de leis no nosso país. No primeiro bloco o doutor falou a respeito desse avalanche de recursos que também existe. Vamos estar falando um pouco disso agora no segundo bloco. Não saia daí, da telinha comigo do meu programa Cristiano para você. Eu volto já já. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. E continuamos aqui com o excelentíssimo senhor doutor Naline, desembargador de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor, nós falamos a respeito dessa questão, eu fiz a chamada, falei também a respeito da morosidade na justiça, o senhor já falou do acesso à justiça. Hoje nós sabemos que temos início aí, e eu queria saber da sua opinião a respeito da conciliação e mediação. Tudo é uma questão de cultura, que nós falamos. Na Argentina nós temos já crianças, né, no ensino fundamental, já falando e aprendendo conciliação. Nas graduações hoje no Brasil, se prepara o profissional do direito, que vai ser o advogado, o juiz e o promotor, como gladiadores jurídicos, né? Como o senhor vê hoje, então, o movimento da conciliação e mediação? Eu acho que está crescendo, doutor Cristiano. Eu era um pouco mais desalentado há alguns anos quando o direito anglo-saxão, principalmente nos Estados Unidos, tem mais de 40 fórmulas alternativas, né? Eles chamam de ADR,
Alternative Dispute Resolution. Eles têm mais de 40 fórmulas de se evitar que uma causa chegue a juízo. E eles não têm uma justiça tão complicada como a nossa. Não há justiça no mundo com 4 instâncias, como nós temos aqui no Brasil. E mais de 50 possibilidades de se reexaminar o mesmo tema, né? Então, as pessoas, elas deveriam ser alertadas. A população não sabe disso, porque a formação jurídica é eminentemente adversarial. O aluno ingressa no primeiro semestre da faculdade de Direito e já quer saber fazer peça, impetrar segurança, fazer ação de despejo, fazer separação, né? E nós precisaríamos sim fazer com que os alunos, desde o primeiro semestre, se não tivermos a implementação dessas técnicas de persuasão, de conciliação, já no ensino básico, fundamental e médio, pelo menos a partir do primeiro semestre na formação jurídica, nós temos que alertar o advogado, formar o advogado para que ele seja um bom negociador, né? Perfeito. E isso consta do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado já tem esse dever, mas é um pouco negligenciado, porque nós achamos mais fácil ingressar em juízo. O futuro da justiça vai ser a conciliação, para que o judiciário, que é um equipamento dispendioso e complexo, seja reservado só para as grandes causas. Então, doutor, dentro disso que o senhor coloca de uma forma com uma visão perfeita na busca de uma justiça mais célere e satisfatória, nós tivemos aí, sendo um dos bravadores, o professor Kazuo Watanabe, né? Deu início a esse pontapé inicial. Depois se fez um laboratório também nisso, na cidade de Serra Negra, com o desembargador Dr. Lagrasta, todos se dedicados. Mas nós sabemos, doutor, que é uma realidade, que existem correntes dentro do próprio judiciário que são contrárias. Dentro dessa formação, que falou, não, eu sou juiz, sou legalista, tenho que julgar, não estou aqui para bater papo com ninguém. Como o senhor vê isso, doutor? Essa cultura hoje... Bem, isso é algo que guarda muita pertinência com o modelo de magistratura que nós temos. Quando uma Constituição acolhe como valor o pluralismo, embora qualificado de pluralismo político, nós sabemos que o judiciário no Brasil, o poder judiciário, embora a doutrina diga que ele é uno, ele é múltiplo, né? Nós temos 2 justiças comuns, a estadual e a federal, 3 justiças especiais, a trabalhista, eleitoral e a militar, e mais de 100 tribunais, e tudo isso forma um arquipélago muito complexo, muito complicado. Nós não temos um padrão só de juiz, não é? Então, nós temos na magistratura convivendo todos os matizes ideológicos, todas as orientações filosóficas, todas as posturas de pensamento estão dentro da magistratura, que é pluralista. Com aquele escrúpulo que os órgãos censórios, as corregedorias têm de tentar imprimir uma diretriz, não é? Não há possibilidade nenhuma de nós fazermos uma magistratura onde o consenso, a homogeneidade seja a regra. Ela vai continuar a ser heterogênea. Basta verificar que grandes temas submetidos a cortes com apenas 11 juízes, como o Supremo Tribunal Federal, tem quase empate, 5-6. Não é? Sim. Outras vezes 4-7, não é? O tribunal, que é o Tribunal da Cidadania, o STJ, com 33 ministros, tem jurisprudência onde nós podemos escolher a la carte, aquela que melhor nos servir. É né? verdade. O mesmo tema, não é verdade? É uma questão, você escolhe aquela que você precisa para o caso ali pontual que você está enfrentando. Então, nós não chegamos a um modelo de magistrado. Há quem diga que isso é bom porque
do pluralismo, nós vamos tendo várias tendências para que haja no futuro uma determinada orientação. Tenta-se trazer uma diretriz através da súmula vinculante, através da uniformização de jurisprudência, mas no fundo o juiz é um ser criado e preparado para ser ele mesmo. E aí ele vai escolher a opção que lhe for mais conveniente ou mais compatível Perfeito. com a sua formação. Doutor, vamos a algumas participações, tem alguma pergunta aqui, eu quero fazer a pergunta. No ar, agradecer desde já a participação da doutora Cláudia Libron Fidomanzo, da cidade de Santo André. Doutora, um grande abraço para a senhora e obrigado pela sua participação. Ela pergunta ao senhor, quais as medidas imediatas e imediatas que Vossa Excelência pretende pôr em prática junto aos magistrados e serventuários da Justiça para recuperar a imagem do Judiciário ante essa montanha de processos em São Paulo que atravancam a máquina pública, já tão lenta e tão deficiente, já que a justiça tardia não é justiça, mas sim uma injustiça. O senhor é a favor desses institutos privados? Aliás, nós falamos um pouco disso, de conciliação, mediação e arbitragem, quer dizer, da justiça privada, extrajudicial, sem passar pelo crivo do judiciário. Eu sou a favor, evidentemente. Agora, na função correcional, eu já tenho procurado, estou há 100 dias no exercício da Corregedoria Geral. E tenho a impressão de que a nossa equipe já imprimiu uma diretriz que está sendo reconhecida como algo pioneiro dentro da Justiça de São Paulo. Por exemplo, as visitas correcionais, né? Como o Estado é muito grande, o corregedor é um só, ele tem se servido de desembargadores que, com boa vontade, fazem visitas correcionais, visitam as comarcas. Então, eu vou ter condições de ter um quadro, um diagnóstico do Estado de São Paulo muito mais preciso do que os meus antecessores, que ainda faziam o sistema antigo de levar a equipe e permanecer durante uma semana numa determinada comarca. Como isso é alguma coisa insuficiente para aferir como anda a justiça no estado inteiro, eu multipliquei, porque nós temos 360 desembargadores, se eu tiver 2/3 deles fazendo visitas, eu em breve tempo terei um quadro muito completo da realidade do estado de São Paulo inteiro. Também, para satisfação de alguns e descontentamento de outros, eu editei uma normativa que exige que em 120 dias os juízes terminem os processos distribuídos até 2010, né, seguindo uma meta do Conselho Nacional de Justiça. Eu sei que alguns juízes não vão conseguir. E em relação a esses eu vou ter de instaurar algum procedimento para verificar a situação concreta, Sim. porque que um consegue e outro não, né? Porque essa é uma grande estranheza de quem vai exercer a corregedoria. Você tem 10 varas, 8 funcionam num determinado ritmo, 2 num ritmo diferente. Isso Se tem a mesma distribuição, o que justifica? E é uma fiscalização também da prestação jurisdicional feita com competência. Isso Doutor Cristiano, a gente precisa lembrar o juiz brasileiro, o servidor da justiça, de que nós temos um patrão, sim, que é o povo. É o povo que nos paga, então nós temos de prestar serviços, não é? Embora o povo seja, de certa forma, muito passivo, ele fica sofrendo calado, né? Nós não precisamos esperar reclamação para dar o melhor de nós. Perfeito. Doutor, nós falamos a respeito, o senhor já citou por 2 vezes uma grande brasileira, uma irmã que eu digo, companheira do senhor também, que é a ministra Helena de Calmon, de uma forma brilhante. Ela veio à mídia e fez determinadas citações. E eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, né, da essência disso. O Conselho Nacional de Justiça ele veio exatamente para dar uma grande contribuição. O Judiciário brasileiro é uma das grandes instituições que tem ainda maior credibilidade junto à sociedade, e nós sabemos disso. Eu queria que o senhor esclarecesse, que o senhor tem propriedade a respeito disso, o senhor é um corregedor, a respeito das declarações por parte dela, mas dessa importância disso para a sociedade brasileira. Primeiro, eu gostaria de lembrar a todos, isso todo brasileiro deveria saber,
que o Conselho Nacional de Justiça integra o Poder Judiciário. É um órgão do Poder Judiciário. Então, não é alguém de fora que está fazendo uma denúncia em relação ao Poder Judiciário. É um órgão nosso, né? Ele está logo depois do Supremo Tribunal Federal, antes do Superior Tribunal de Justiça. Depois, a ministra Eliana Calmon é uma das pessoas mais sérias, mais rígidas, mais eficientes e mais apaixonadas pela justiça que eu conheço. Conheço muito bem a ministra Eliana Calmon, fomos colegas de direção da Escola Nacional da Magistratura, no tempo em que era presidente o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Visitamos praticamente o mundo todo conhecendo as escolas da magistratura, então eu convivi durante muito tempo com a ministra, sei da sua seriedade, sei da sua intenção de realmente aperfeiçoar o judiciário. Agora, a imprensa, ela é uma imprensa que gosta da notícia, gosta daquilo que desperta a curiosidade das pessoas. E a ministra Eliana, ela não tem papas na língua, ela fala tudo o que ela sente, as palavras para ela jorram, né, espontaneamente. Agora, ela conhece o Brasil todo. O Brasil não é São Paulo. Exatamente. Não é? Então ela tem uma noção, uma compreensão, um conhecimento profundo do que acontece nos rincões do Brasil. Então, quando ela fala dos problemas da magistratura, ela sabe o que ela está falando. Perfeito. Agora, se eu sou um juiz honesto, se eu cumpro as minhas obrigações, eu não tenho que me colocar uma carapuça. Não é para mim que ela está falando, não é? Ela está falando, ela sabe, e nós não podemos negar que exista algum juiz que mereça aquilo que ela falou. Sem dúvida. Doutor, recentemente, agora, essa semana, nós estamos aí assistindo e vendo os acidentes de trânsito ocorrendo em razão da embriaguez, o excesso do cidadão e extrapolando, né, pulando regras, né, que talvez dentro de um contexto não recebeu, enfim, estamos ocorrendo isso. O STJ decidiu, como guardião da Constituição, todo juiz a respeito de se manter a prova ali, que não se pode produzir prova contra si, todo cidadão. Na Câmara dos Deputados será enviado ao Senado uma amplitude desta prova a respeito da possibilidade de se fazer prova através de imagens, de provas testemunhais, de um agente público policial também ali. A sua opinião a respeito desta questão? Porque hoje é aquilo que o senhor falou a respeito da mídia, eu concordo. Se fala muito a impunidade, essa essência de impunidade que às vezes se gera uma confusão. Mas eu queria saber a respeito do senhor dentro dessa posição. Primeiro, é inegável que o Brasil tem um índice de acidentes que não se compara com nenhuma nação, né? Aquela falta de compostura nossa, aquela falta de educação que nós falamos no início, né? E que começa assim já em casa, os pais são mais liberais, mais permissivos, é proibido proibir, a criança fica traumatizada, aqui não pode dar nem palminha, né, que é crime hoje, uma palmadinha. Então, isso vai levar o jovem a ser um motorista imprudente, insensato. As máquinas automobilísticas estão cada vez melhores, mais possantes, né? Então, não adianta você colocar uma disciplina de velocidade reduzida se apertando o acelerador você leva a máquina em 2 segundos a 180 km por hora. Isso, evidentemente, ao lado dessa sociedade hedonista que só quer saber de prazer, né, e a bebida é um grande prazer, o consumo de droga também, porque não é só bebida, são outras substâncias. O motorista brasileiro causa muitos acidentes fatais. Nós estamos perdendo vidas preciosas, toda a vida mas quando é a vida de um jovem que ainda tem muito a produzir, né, no qual a família depositou tanta esperança, no qual o próprio governo investiu, porque toda a educação é subsidiada, nós temos sim que pensar nisso. Agora, a lei era imperfeita, a lei era uma lei incompleta. Por isso é que o STJ, fazendo a interpretação da lei federal, entendeu
que só através do exame de bafômetro é que se poderia apurar, né? A responsabilidade. E que se o indivíduo não quer se submeter, ele não era obrigado a se submeter. Então, agora o legislador, correndo atrás do prejuízo, está editando uma nova normativa, né, para tentar suprir o que a lei não previa. Pensando como juiz, através de indícios, até na criminalidade, nós temos condições, sim, de punir através de prova indiciária, de sinais que vão mostrando o que normalmente ocorre. Eu acho que essa visão, principalmente em relação a uma infração administrativa, que é a de trânsito, ela também pode prevalecer. Eu posso, sim, me basear em outras provas. E isso talvez venha até em benefício do próprio motorista, porque se ele puder mostrar através de fotografia, de depoimento, que ele não teve responsabilidade nenhuma, a prova vai fazer bem a ele, né? Então, eu sou favorável à modificação. Acho que a lei, como escrita hoje, ela é incompleta e daí a interpretação restritiva que o STJ deu, mas o juiz é servo da lei. Se a lei vier a prever mais exatamente as hipóteses de punição e de infração administrativa. Doutor, dentro também dessa linha de raciocínio, o ano passado nós tivemos a Lei 12.403, né, em relação a prisão preventiva, a modificação desse estado de coisas. Também nessa esteira veio o pagamento da fiança. Dentro do que o senhor colocou do perfil dessas pessoas que são muito mais abastadas, e nós assistimos isso aí nos meios televisivos, pessoas que têm seus carros aí, Ferrari, de último modelo dentro dessa sequência, chegou a pagar fiança de 300 mil a 500 mil reais e saiu de uma delegacia rindo. Perante a sociedade, o pobre, que comete o mesmo delito, ele vai ficar preso, devido a todo um procedimento, até a possibilidade de um defensor público defendê-lo. Isso não gera essa sensação de impunidade? Sim, aparentemente sim, porque, na verdade, o nosso sistema judicial ficou tão sofisticado, é tão complexo o judiciário brasileiro, né, que só os melhores advogados, os mais talentosos, é que conseguem explorar todo o cipoal normativo e fazer com que dele se extraia o maior benefício para o seu cliente. Então, é evidente que num país com 1 milhão de advogados, vários milhões de bacharéis que ainda não conseguiram ser aprovados no exame da ordem, os mais talentosos, aqueles que são os mais competentes no sentido vulgar da palavra competência, são aqueles que tirarão o melhor benefício, o maior benefício da lei, né? Agora, eu queria também, em testemunho da verdade, dizer que o defensor público, o procurador do Estado, quando atuava junto à PAJ, não é, ele era tão zeloso quanto os melhores advogados. Tanto que nós, no extinto Tribunal de Alçada, nós víamos que os procuradores, eles eram tão minuciosos na elaboração da defesa que nós brincávamos entre nós, quando estávamos sozinhos, dizendo: se eu um dia precisar de defesa junto à Justiça Criminal, eu vou procurar um procurador do Estado, um defensor, né? Eles são combativos. Com esmero, né? Com dedicação. Sim, né? Eles são apaixonados. Que bom. E eu acho que hoje o pobre no Brasil não está desassistido. Ele pode ter um pouco mais de dificuldade. É óbvio que num sistema em que ainda vigora, você sabe com quem está falando? Os grandes advogados, aqueles que têm os escritórios famosos, que saem nessas revistas que eu chamo de caras jurídicas, né, que são o hall dos grandes escritórios. Esses que ganham milhões, eles evidentemente têm uma desenvoltura maior e um acesso maior ao sistema policial, carcerário. Mas o defensor também. Muito bom.
Doutor, eu vou fazer a pergunta, aliás, aqui no ar, agradecer, e o senhor, desde o início, falou, olha, pode responder, eu vou responder as perguntas, e eu quero já fazer a pergunta do Eduardo, de São Bernardo do Campo, um grande abraço. Ele pergunta ao digníssimo desembargador, na posição do desembargador, qual a opinião do doutor a respeito da situação do senador Demóstenes do DEM envolvido no atual escândalo? Perfeito, doutor. Eu poderia responder simplesmente dizendo assim, eu não vi os autos, então eu não posso me manifestar. Agora, como leitor, como cidadão, eu diria que eu tive uma grande decepção, não é? Porque o senador era sempre uma voz muito vibrante em relação à corrupção no Brasil, era um brado pela ética. E quando nós vemos uma pessoa dessa envolvida num escândalo que ele ajudava a combater, nós temos um debacle, nós temos assim uma grande decepção. Por enquanto, esse é o meu sentimento. É evidente que se ele vier a demonstrar inocência, eu vou revigorar e regenerar a concepção que eu tinha dele. Por enquanto, estou muito triste. Perfeito. O advogado Fair Aboud, né? Existe uma estatística sobre o número de processos que entram e que saem da justiça e o que se pode fazer com os processos que estão parados, né? Até nós conversar a respeito disso, que o senhor é um trabalho que o senhor vai estar desenvolvendo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Nós temos sim a estatística cada vez mais completa, isso nós devemos ao CNJ, que tem um trabalho chamado Justiça em Números, não é? Você entrando no site do CNJ, você consegue saber em qualquer comarca, em qualquer vara, qual é o número de processos em curso, né? E nós temos tentado reduzir essa carga na segunda instância da Justiça Comum Estadual, aqui em São Paulo. Nós conseguimos, o órgão especial do Tribunal de Justiça editou uma resolução e no ano passado nós conseguimos vencer 98% dos processos paralisados, daqueles que estavam aguardando a decisão desde 2005. E pretendemos continuar, né? Eu, na primeira instância, estou fazendo forças-tarefa para ajudar aquelas varas que estão mais acumuladas. É lógico que num estado como o do estado de São Paulo, com 2.400 juízes, mais de 300 comarcas, quase 20 foros regionais só na capital, e essa conurbação, que nós estamos na mesma cidade, você Sim. vem daqui de São Paulo para cá, não tem uma área verde, não há diferença. Então nós estamos vivendo uma grande conurbação, as coisas são extremamente complicadas, mas nós estamos trabalhando nisso e estamos também, é importante, doutor Cristiano, que se diga, que nunca a Corregedoria teve página no Facebook. Nós temos Corregedoria Já, qualquer cidadão, qualquer pessoa interessada pode entrar, deixar sua mensagem, deixar sua queixa, e eu prometo que todos os que recorrerem com sugestões, Isso reclamações, pela internet, é Corregedoria Já? Corregedoria Já, no Facebook, não é? E temos também e-mail, gabi3@tjspjusbr, gabi3@tjspjusbr. Todo mundo que entrar nisso e mandar mensagem, nós estamos dispostos a atender e a procurar sanar as nossas falhas. Dona Aline, nosso programa está caminhando para o final, então eu estou assim maravilhado, muito feliz, e eu queria agora fazer uma pergunta para o senhor, e eu quero que, essa talvez seja a derradeira, e depois eu quero as suas considerações finais. O jornalista, o promotor que foi, o juiz, desembargador, grandes realizações. Quais os sonhos mais deste homem, doutor? Bem, eu gostaria de resgatar minha dívida em relação aos meus filhos. Eu fui um pai que primeiro se devotou ao trabalho, né, confiando que a educação dos filhos derivasse da atenção materna e do exemplo que eles podiam ter no pai como
um trabalhador incansável. Mas eu lamento não ter, assim, convivido tanto com os meus filhos quanto eu gostaria. Hoje eu tenho 3 netos, né, e um a caminho. Eu acredito que dentro em breve vou ser aposentado compulsoriamente, não é? Porque nós temos um limite de 70 anos para poder permanecer à frente da magistratura. Assim, toda função pública com 70 você cai na compulsória. E eu já fiz 66 anos, então daqui a pouco eu tenho a impressão de que vou poder ser melhor avô do que eu fui pai. Com certeza, isso é maravilhoso. Doutor Nalini, eu quero, desde já, agradecer a sua presença, fico muito feliz. Eu falava isso no início, dizer da honra do grande ABC, em especial hoje pelo meu programa cristiano, para você ter recebido o senhor. O senhor, sem dúvida, é um grande baluarte, uma grande coluna do Estado brasileiro. E o senhor tem ainda muito a contribuir com o nosso Estado. Precisamos de homens como Vossa Excelência e quero agradecer a sua presença, que isso nos honrou de forma maravilhosa. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço, foi muito gostoso estar aqui, eu me senti em casa, fiquei à vontade, talvez com respostas não concatenadas, mas eu posso dizer a você, Cristiano, que saíram do meu coração. Muito obrigado, doutor. Eu quero agradecer você que esteve comigo neste programa, nesta noite, nesta quinta-feira. Você vai assistir os meus programas pelo YouTube, como eu dizia no início. Agradecer a minha audiência. E quero encerrar com uma pequena passagem de Gandhi. Gandhi, certa vez, ele foi preso e ficou 5 anos preso porque existia uma linha limítrofe na Índia que não poderia ser ultrapassada. Gandhi ficou preso e foi levado à Suprema Corte de Londres. E os lordes ingleses perguntaram a ele: Sr. Gandhi, por que o senhor não pagou a fiança? Porque o senhor já estaria em liberdade. E ele respondeu: nada adiantaria, porque a minha consciência não estaria em liberdade. Então, lembre-se sempre disso, tenha sua consciência tranquila, desenvolva o seu trabalho com competência, porque assim você estará dando uma grande contribuição para a sociedade e para a nossa justiça no nosso país. Uma boa noite e até quinta-feira que vem. Muito bem, o senhor gostou?